E de quebra tem uma mensagem de sábado, que foi Patrícia que pregou. Vale a pena você ouvir a mensagem. Vale a pena. Todo mundo achou? O óculos embaçou. Xing Ling também é meu óculos, gente. João 19, do 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Glória a Deus. Esse momento é tremendo. Esse momento é maravilhoso. E assim, eu tenho falado que eu amo esse texto. Que quando Jesus fala, está consumado, a nossa libertação chegou. Fomos libertos de todo mal, de tudo que é ruim nós fomos libertos. Porque Jesus conquista isso na cruz. E tem três semanas já que a gente vem falando sobre a graça. E eu confesso para vocês que não é algo fácil de falar. É difícil. Por que pregar sobre a graça de uma maneira mais clara possível é difícil? Porque eu acredito que a igreja do século 21, ela está intoxicada com a lei. Nós estamos intoxicados com a lei. Nós misturamos lei e graça, quando na verdade lei e graça não se mistura. Lei é uma coisa, graça é outra. Então a gente precisa começar a se desintoxicar da lei. Então, eu comecei assim, eu que estou aqui, eu tenho uma visão que vocês não têm. Eu estou olhando para todo mundo e eu fico olhando para os rostinhos, né? E dependendo da expressão dos rostos, a gente vai avaliando assim, se a pessoa está pegando, ou se ela está assim, poxa, peraí, esse negócio está esquisito demais. E eu entendo isso, porque não é fácil. Mas a gente vai entender em nome de Jesus, e nós vamos ser super abençoados por entender a graça e viver mergulhado na graça. E essa semana foi interessante, que eu vim no carro sozinho, pensando nessas ministrações sobre a graça, sobre o que a gente está conversando sobre a graça, essa coisa que liberta a gente, é algo libertador demais. E eu vim pensando e meditando nos rostos, assim, nos rostinhos que a gente está vendo, que eu estou percebendo. E assim, é óbvio que eu tenho uma preocupação de que você entenda, mas é lógico que eu dependo do Espírito Santo para fazer essa obra, para você entender o que é a graça. Mas eu tenho que me preocupar e ir até você e perguntar: o que você está achando? O que você está entendendo? Por quê? Para você não ter dúvida. Então, eu quero falar o seguinte: se você tiver alguma dúvida desse assunto, me procura a Patrícia, a gente vai sentar, vai dividir, vamos ver. Buscar dentro dos textos o que a gente está falando, para ficar bem claro na nossa mente. E foi interessante que eu vim pensando isso no carro, e vim dirigindo, vim pensando. Aí eu vim falando a minha preocupação de estar ministrando sobre a graça com o Senhor. Gente, eu ouvi claramente dentro do carro, sozinho, falando assim para mim: pare de pregar sobre a graça, porque as pessoas vão banalizar a graça e vão viver uma vida de qualquer maneira. Eu, como assim? Quem é a graça? Não é Jesus? Você acha que Jesus ia mandar eu parar de falar sobre ele? Então essa voz não é de Jesus, essa voz é do diabo. E está repreendido, porque eu não vou parar de ministrar sobre a graça. Porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para ministrar sobre a graça. Deus me chamou para ministrar sobre as boas novas. E eu não vou parar. Então eu quero deixar assim, bem claro para vocês, que vocês podem me procurar. O que não entender, a gente vai pesquisar, a gente vai conversar para poder chegar no entendimento. Porque gente, como não está sendo fácil para vocês ouvir, imagine se foi fácil para mim
mergulhar nisso e estar pesquisando e aprendendo sobre isso. Por quê? Do jeito que a gente está, eu estou no mesmo barco, intoxicado com a lei. E quando eu ouço algo que é graça, é gratuito, é algo que você é um dom imerecido, eu fico assim, tem alguma coisa aí que não está certo. Então, eu sei que mais para frente a gente vai começar a desfrutar dessa graça. Amém? Então, por favor, se você tiver algum, pode até na hora mesmo questionar, falar, Paulinho, mas por que isso? Eu não tenho resposta para tudo. Mas se no momento eu não tiver resposta, eu vou pegar a sua pergunta e a gente vai trazer próxima semana, para tentar ajudar você a entender o que é a graça. Então vamos lá, a gente está falando sobre esse texto que Jesus, ele está crucificado, então ele morre, mas antes dele morrer, ele fala que está consumado. Consumado, ou seja, está tudo pago, vocês não devem mais nada. Eu cumpri tudo por vocês, porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, só Jesus. Então nós fomos libertos por causa de Jesus. Por esse motivo, nós não podemos abrir mão da graça. Nós não podemos abrir mão da graça. Por quê? A graça, ela sempre vai revelar mais de Jesus para a gente. Sempre. Ela sempre vai revelar mais a beleza de Jesus, a beleza de Deus, a perfeição de Jesus. A graça vai descortinar, vai tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue Jesus de uma outra forma, de uma outra maneira. Quer ver uma coisa onde que muitas pessoas ainda olham para Deus como se Deus fosse um velhinho, carrancudo, com chicote na mão. Se você tem essa visão de Deus, eu quero te dizer que você está com uma visão totalmente equivocada. Porque Deus não é aquele velhinho com chicote na mão, sempre esperando você errar para te dar uma chicotada. Esse não é Deus. Mas essa é a mentalidade que se coloca no meio evangélico, de que Deus é aquele carrasco, onde está pronto a qualquer momento para te sentar a lenha. Deus não é assim. Agora, nada impede de você colher o fruto dos seus erros. Mas acusar Deus, falar que Ele é um carrasco, que está sempre pronto para nos castigar, aí é difícil. Porque a graça não me mostra um Deus assim, mas Deus. Então, sempre que a gente vai falar da graça, pregar sobre a graça, só tem um que está sendo exaltado dentro disso. Quem é? Jesus. Toda vez que você fala da graça, você está exaltando Ele. Você não está exaltando o homem, porque a graça nunca vai exaltar o homem. A graça sempre vai exaltar Jesus. Sempre. Então, por isso nós temos que mergulhar na graça e pregar sobre a graça, porque é Ele que está recebendo toda a honra e toda a glória. Não é homem nenhum. Porque a graça é um dom imerecido. Então, Ele sempre vai ser glorificado. Aí é interessante que a gente pode pensar que a graça é uma doutrina. A graça não é uma doutrina. Aí a gente pode pensar também que a graça é uma religião. A graça não é uma religião. A graça é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é a graça de Deus, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, que não existe ensinamento da graça sem Jesus. Se alguém fala da graça, prega graça, mas não inclui Jesus, isso não é o evangelho da graça. É outra coisa. Porque a graça sempre vai colocar Jesus no centro. Sempre. Porque o centro é o lugar dele. É o lugar de Jesus. Então, quando alguém prega da graça e não inclui Jesus nessa graça, não é o evangelho da graça. Até nisso a gente tem que começar a prestar atenção. Quem está sendo exaltado nisso? Tem que ser Jesus. Tem que ser Ele. Entrando agora na questão da lei. A lei, eu sei que quando fala de lei é algo assim difícil. Então tem pessoas que tá vendo hoje, eu não estou falando mal da lei.
Eu quero dizer para você que a lei é boa, ela é santa e ela é justa. Amém? Não estou falando de maneira alguma mal da lei. Mas a lei sempre vai falar que você tem que fazer. A lei sempre vai te condenar. A graça não. A graça mostra para você que quem fez foi Jesus. Porque você não consegue fazer. Então a graça, ela mostra isso. E a lei sempre, sempre, sempre vai falar, você tem que fazer. Quando você consegue fazer alguma coisa, a não ser com a ajuda de Jesus? Não consegue. Então, quem faz é Ele. Quem nos ajuda é Ele. Antes da gente entrar nesse texto, que é Mateus 11, deixa eu ver se eu já coloquei ele de início, eu acho que não. Bom, todo mundo lembra dos fariseus, não lembra? Dos fariseus, dos escribas. O que essas pessoas faziam? Os escribas e os fariseus com o povo. O que eles faziam? Eles sempre oprimiam o povo, não é isso? Ele oprimia o povo com a lei. Para você ter noção, quando a gente fala de lei, a gente vai aonde? Lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, não é isso? A lei mosaica. Você sabe o que fizeram com essas leis? Não são 10 mandamentos? Transformaram esses 10 mandamentos, sabe em quantas leis? 613 leis. Está lá no Talmud. 613 leis. Se as 10 era algo impossível de se cumprir, você imagine 613. Impossível. Então os fariseus sempre oprimiam as pessoas com a lei, colocavam um jugo em cima das pessoas que nem eles conseguiam carregar, não é isso? Aí, em Mateus 11, 28, Jesus fala algo interessante. Jesus, ele vira para as pessoas, a gente depois vai ver o contexto disso. Jesus vira para as pessoas e fala o quê? Tomai de mim o quê? O meu jugo, não é isso? O meu jugo, que é suave e leve, não é isso que ele fala? Mateus 11, 28 e 30. Só que antes da gente entrar nesse texto, a gente vai precisar, para a gente entender por que Jesus está falando isso, por que ele fala isso, a gente vai ter que entender o contexto. Então o contexto é o seguinte, vamos pegar de Mateus 10. Mateus 10, 1 já inicia falando algo tremendo. Está ali no tela para você ver, ó. Jesus chama os 12, os seus discípulos, e Jesus fala assim, ó, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Para fazer o quê? Expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Quando Jesus dá essa autoridade para os discípulos, isso aí era algo inaceitável pelos escribas. Porque quem é que poderia expulsar demônio? Quem é que poderia expulsar demônio? O que eles falavam? O que eles falaram para Jesus? Compararam Jesus como falavam, você é Beelzebu? Doença. Quem poderia curar um cego de nascença? Só Deus poderia curar um cego de nascença. Ninguém poderia curar. No Velho Testamento aconteceu milagres também. Mas só que no Novo Testamento ali, quando Jesus se declara que ele é filho de Deus e que ele dá autoridade para os seus discípulos curar doenças, expulsar demônios, isso para os fariseus era uma blasfêmia. Porque Jesus se intitulou filho de Deus. Isso era uma blasfêmia. Então aí no capítulo 10, a gente vê que Jesus começa a tocar em algo que a lei, que os defensores da lei, jamais permitiriam. Eles não entendiam isso. Então Jesus já começa a tocar na ferida deles aí. Então Jesus dá autoridade para os seus discípulos. Aí só abrindo um parênteses aqui, você acredita que essa autoridade que Jesus deu para os seus discípulos, ela está sobre a nossa vida? Amém? Então o que falta para a gente exercer essa autoridade? A gente precisa pedir a Deus fé e tomar posição que essa autoridade foi nos dada. Para a gente expulsar demônios, para a gente curar os enfermos. Está precisando.
a gente pedir ao Senhor para tirar toda a incredulidade do nosso coração e exercer essa autoridade que Ele nos deu. Eu tenho orado, Senhor, me dê fé, me dê fé, me dê fé. Mas assim, pronto, na verdade, ninguém vai estar nunca, porque a gente depende dEle. Então a gente tem que começar a pedir fé para exercer essa autoridade, encarar, porque Ele nos deu. Porque o que vai fazer a gente não estar pronto para isso é a incredulidade que está no nosso meio. Era autoridade. Então nós temos que buscar estar preparado para isso. Porque a incredulidade tem entrado no coração da igreja, gente. A incredulidade tem entrado no nosso coração. Então a gente não exerce essa autoridade porque a gente fica assim, será? Eu estou falando de mim também, tá? Por isso que eu estou orando a Deus para me dar fé. Para mim poder exercer essa autoridade com fé. Então, os discípulos ali receberam essa autoridade. E o que eles fizeram? Eles exerceram essa autoridade. Eles foram, expulsaram o demônio, curaram pessoas, libertaram cativos, na autoridade de quem? De Jesus. Não é na nossa autoridade, é no nome dele. É só no nome dele. Então, segundo a lei, o fardo que eles colocavam ali sobre as pessoas, segundo a lei, o fardo sempre fica em cima da pessoa. Sempre. Mas segundo a graça, o fardo, ele fica sobre quem? Isso é muito interessante a gente entender. Segundo a lei, o fardo sempre vai ficar em cima de você. Segundo a graça, o fardo vai ficar em cima de Jesus, não mais em cima de você. Isso é algo tremendo para a gente entender. Olha o que a lei faz e o que a graça faz. Então, mais uma vez, a lei sempre vai colocar o fardo em cima de você. A graça, sempre, o fardo vai para cima de Jesus. Sempre. Aí a gente vai começar a entender por que ele fala isso. Aí agora, Mateus 11, 28, a gente vai agora ver o que Jesus fala aqui. Não, desculpa. Ainda no 17 ali. Jesus dá uma advertência para os seus discípulos ali, ó. Olha só que interessante. Olha só, primeira coisa que Jesus fala para eles, está dentro do mesmo capítulo, Jesus dá autoridade, eles saem curando as pessoas, vão embora e vai no desenrolar da história. Quando chega ali, Jesus fala assim, ó, tenham cuidado, pois os homens vão fazer o quê? Os entregarão aos tribunais. E vão fazer o quê? Nas sinagogas deles. Quem é que vivia nas sinagogas? Os fariseus, não é? Aplicando o quê? Aplicando a lei de Moisés. Aplicando a lei de Moisés. Então Jesus já adverte os seus discípulos. Então, como eu falei, segundo a lei, o jugo fica sobre quem? Sobre nós. E segundo a graça, o jugo fica sobre quem? Sobre Jesus. Agora nós vamos entrar aqui no texto que Jesus fala isso. Então Jesus está nesse contexto, onde ele manda os seus discípulos curar, alerta os seus discípulos que eles vão ser perseguidos e vão botar eles na sinagoga e vão açoitar eles. Aí Jesus já lá no finalzinho fala assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Tem uma versão que fala sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu e aprendei de mim, que é o quê? Que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é manso e humilde de coração. E achareis o quê? Para vossas... Olha só, gente. Olha que interessante. Aí ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele fala que achareis descanso para as vossas almas. Isso é tremendo demais. Porque nele a minha alma consegue descansar.
Porque nele a minha alma não carrega sentimento de culpa, não tem barreiras para mim acessar a Deus e até Deus. Aí ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oprimido por quem? Pode ser pela lei, mas também pode ser pelos espíritos malignos, oprimido de outras formas também. Aí ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos que aprender dele, da graça. Porque quando a gente começar a aprender dele, ele é o quê? Manso e humilde de coração. Aí nós vamos achar o quê? Descanso para as nossas almas. Hã? Pode. Ele fala sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o ensino de um mestre para os seus discípulos era chamado de jugo. Vocês escutaram o que a Patrícia falou? Quando Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é o ensino do mestre. Porque só existia Jesus de mestre naquela época? Não. Existia, eu não vou lembrar agora, gente, que é muita coisa na cabeça. Existia 2 colégios na época de Jesus muito fortes. Cadê você lembra? Não lembra? Jerusinha, você lembra? Das 2 escolas? Você não lembra? Eram muito fortes, eles também faziam discípulos. E o jugo era o que os discípulos ensinavam. Deu para entender agora? Era o ensino do mestre. Então Jesus, como mestre, ele falava para as pessoas: toma sobre vocês o meu jugo. Vocês estão entendendo? Toma sobre vocês o meu jugo, não o jugo deles, porque o jugo deles é pesado, o jugo deles escraviza, o jugo deles não traz paz para a alma de vocês, mas o meu traz. É isso que Jesus está falando. Olha lá, ó. A gente vai encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, os fariseus sempre oprimiam as pessoas. Sempre. Sempre. O padrão deles era tão elevado que nem eles conseguiam cumprir o padrão. E eu vou mostrar para vocês aqui dentro da escritura. Ali é interessante que ele fala assim, ó: e eu vos aliviarei. Essa versão, ela não mostra. Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É do descanso. Tem uma versão que fala de descanso. Tem alguém aí que fala de descanso? Cansados. Aí você vê que interessante, essa versão é maneira. Você vê que interessante, ele fala de cansado, que vai dar descanso, e fala que vai aliviar, não é isso? Não é isso? Alívio é a mesma coisa de descanso? Alívio é a mesma coisa de descanso? Hã? Vamos, gente, participa aí. Não, é diferente. Quer ver só uma coisa interessante? O carro do meu irmão aqui quebrou. Eu vou empurrar o carro do meu irmão e ela tem uma subidinha. Então eu estou lá, ó, empurrando, fazendo uma força e eu vou me cansando. Aí chega um momento que o carro pega. Aí eu faço o quê? Ufa, que alívio. Que alívio. Não é isso? Mas o cansaço passou? O cansaço não passou. O cansaço vai passando depois. Mas você vai sentir um alívio na sua alma. Aquele peso que você está carregando vai deixar de ser peso, porque ele vai te aliviar. Aí você vai descansando aos poucos. Aí daqui a pouco, você está descansando plenamente. Plenamente você vai estar descansando. Rapaz, essa mulher não para, cara. Espera aí, arruma outro microfone aí para mim, por favor. A versão que fala cansados e sobrecarregados. Ah. Entenderam o que ela falou? Cansados precisam de descanso e sobrecarregados precisam de alívio. Na outra versão ali. Isso aí.
Isso aí. É justamente o que eles faziam com as pessoas. Eles colocavam tanta carga em cima das pessoas, que as pessoas andavam mais ou menos, esse é exemplo, tá? Assim, ó, cansado. Por quê? A lei colocava, usavam a lei para colocar fardo em cima das pessoas. Fala, Denis. Carregados de fardo, na versão da Aldenir. Carregado de fardos. Se fosse hoje, a gente estava a pé. Aí você vê, olha só, muito legal o que você falou. O jugo de Jesus é o quê? E a carga dele? Mas para a gente carregar isso, a gente vai estar debaixo de onde? Do jugo dele, da graça. Porque se a gente não estiver debaixo da graça e estiver vivendo debaixo da lei, meu amigo, você vai carregar um peso para o resto da sua vida. Você já viu aqueles presidiários lá dos Estados Unidos que tem uma corrente, tem uma bola desse tamanho, arrastando? Ó, é isso que a gente vai carregar. Por isso é importante a gente entender o que é a graça. Por isso é muito importante entender a graça. E entender que a graça não é para ser banalizada. Tem nada a ver o que a gente está falando sobre viver uma vida de qualquer maneira. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, eu vou fazer uma pergunta que já tem resposta, né, porque a gente já falou tudo. Jesus está falando de um cansaço físico? De um cansaço de um dia de trabalho? Que você trabalhou bastante? É isso que ele está falando? Não é isso que ele está falando. É aí que é legal. Porque ele não está falando isso. Ele está falando do cansaço da sua alma. Da opressão que às vezes a gente vive. Porque, gente, desculpa, mas você consegue separar a alma do corpo? Hã? Então o que você sente na alma vai para onde? Vai para o corpo, filho. Tem muitos doentes na alma que está sendo o corpo que está sentindo. Porque se você às vezes está doente na alma, isso vai se irradiar para onde? Para o corpo. Por isso ele está falando, a alma de vocês vai ter descanso. Então, existe muitos doentes, não estou falando que são todos, gente, por favor. Existe muitos doentes na alma que o corpo está pagando o pato. Então, a gente precisa mergulhar nisso aí, ó, mergulhar na graça e entender o que Jesus fez na cruz por nós. É libertador demais. É libertador demais. Gente, hoje, deu uma... eu não sei qual foi a hora, acho que para mim foi de madrugada. A minha faladeira aqui virou para mim, do nada, parece que ela tomou uma espetada de alguma coisa, ela pulou. Aí ela falou, você virou para mim e falou assim, ela perguntou se ela poderia orar por uma pessoa. Eu falei, claro que pode. Aí beleza, peguei no sono de novo. Gente, daqui a pouco, do nada, eu ouvi uma voz assim, me ajuda aí que eu... Eis que faço tudo novo. O que é isso, gente? Hã? Eis que faço tudo novo. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios 5. Vê se é isso. Me ajuda aí, gente. Vê se é isso aí. 5,17. É isso, Isaac? Hã? 2 Coríntios, desculpe. 2 Coríntios 5,17. É isso? Eu fiquei com esse troço encucado na minha cabeça, gente. 2 Coríntios 5, versículo 17. Olha que tremendo. Portanto, olha só, na NVI está assim, ó. Portanto, ele está concluindo, né? A gente já sabe disso. Portanto, se alguém está em Cristo, olha só, todos aqui estão em Cristo, amém? Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo,
A minha tradução fala assim, ó, é nova criação. O que é uma nova criação? Nasceu de novo. É algo que era podre, que era, sei lá, ficava engasgado, alguma coisa, destruiu tudo e fez novo. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isso é você. Amém? Isso sou eu, isso é você, é cada um de nós. Na tradução King James fala muito interessante. Lê para mim aí, Isaac. A sua na King James. 2 Coríntios 5:17. Não, me dá aqui. Não, dele é igual. King James A King James vai falar algo diferente aqui no final. Ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Filho, nós somos novinhos. Se nós somos novinhos, nascidos em Cristo, a gente tem que começar a ver que muitos carrapichos já ficou para trás, acabou. Porque era lá do velho homem. Então eu ouvi essa voz assim, me ajuda aí, eis que tudo se fez novo. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, que legal, cara. Eu sou novinho. Tremendo. Que Deus maravilhoso. Então Jesus está falando para as pessoas oprimidas pelo sistema religioso. Jesus, quando fala, que ele usa o texto ali, vinde a mim todos que estão cansados, ele está falando contra o sistema religioso, sistemas dos fariseus, sistemas que só prejudicavam as pessoas. Aí, mas como que a gente pode ter certeza disso? Olha só, o que vai acontecer lá em Atos. Em Atos 15, a gente vai dar uma paradinha nesse cara aqui agora. Atos 15 vai falar assim, alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Olha só, hein? O que eles fizeram? Eles desceram e começaram a ensinar aos irmãos. O que eles começaram a ensinar aos irmãos? Olha só, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por quem? Não poderão ser o quê? O que é isso? É a lei. Vamos lá. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham sido convertidos. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam o quê? Olha o que eles estão falando. Olha só. Que era necessário. Tinha que exigir deles que eles obedecessem a lei. Né? Então vamos adiantar mais um pouquinho. Os apóstolos e seus presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Olha só como não é fácil entender graça e lei. Eles se reuniram, vamos ver o que está acontecendo aí. Eles falaram isso, vamos considerar aí essa situação. Depois de muita discussão, não foi pouca não, tá? Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações, como? Pela fé. Então,
Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Perceberam? Que ninguém conseguiu suportar o jugo da lei. Nem eles, nem os antepassados deles conseguiram suportar o jugo da lei. Aí ele fecha ali, de modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Olha o que a tia Gina falou. A pressão não é fácil não, gente. Não é fácil. Hã? Lá em Gálatas, né? Olha só, depois vocês pegam Gálatas 2:9. Aí, você vê o quanto eles oprimiam as pessoas. Eles queriam obrigar as pessoas a viverem pela lei. Só que quando você quer viver pela lei, você vai morrer, você não vai conseguir viver pela lei. Não tem jeito. Foi por isso que Jesus veio, cumpriu toda a lei, e em Romanos vai dizer que Cristo é o fim da lei, mas está acabando com a lei? Não. Por que ele é o fim da lei? Porque ele cumpriu toda a lei no nosso lugar que nós não conseguiríamos cumprir. Calma aí, filho. Então, o Senhor está nos trazendo, gente, uma libertação. Você acredita nisso? Eu acredito. Deus já nos libertou há muito tempo. Só que a gente está intoxicado com a lei. E a gente está vivendo escravo da lei. E Deus está nos trazendo a desintoxicação para nos tornar livres plenamente nele. Não livres para viver uma vida de qualquer maneira, mas livres com acesso ao nosso Pai. É isso que a graça vai mostrar para a gente. Por que a gente está sempre intoxicado com a lei? Hã? Um exemplo hoje. Deixa eu ver aqui. Isso também. Quando você não se sente perdoado por Jesus, quando você acredita que você está devendo alguma coisa ainda, você está usando a lei. Isso aí. Quando você não tem liberdade para chegar até o Pai. Por exemplo, vamos falar bem claro, você deu uma topada e pecou. Aí aquilo ali vai começar a te machucar. Ao ponto de você falar assim, Senhor, eu não quero nem orar. Aí, você não participa da ceia, você nem quer ouvir a pregação, você não quer orar. Você está sendo julgado pela lei. Por quê? Porque a graça já acabou com tudo isso. Você errou. Mais fácil. E fazer o quê? Participar do banquete. Isso aí, participar do banquete. Então, quer ver só uma coisa que a gente mistura muito? Quando tem muitas pessoas que começam a ministrar, gente, o relógio abençoado. Começa a botar jugo em cima das pessoas, está misturando lei e graça. Gente, a gente vai chegar nesse ponto que vocês vão falar assim, meu Deus, eu não acredito. Quando vocês entenderem que hoje a gente vive na nova aliança, que a velha aliança já passou, nós vivemos hoje na nova aliança. A nova aliança é totalmente diferente da primeira. Hã? Quem? Ele é o principal. É ele que levanta muro para que a gente não tenha acesso ao Senhor. Colocando o que? Jugo. Quer ver só? Tito 2. Ela já está detonando minhas futuras mensagens. Ô, rapaz. Ela já está detonando aqui, show, de minhas segundas mensagens, usando o Tito 2 quando não era para usar. Tudo bem. Tudo bem, você deu uma explicação boa para dela. Quer ver só uma coisa interessante? Quem aqui não nasceu no Evangelho? Eu não nasci. Então, vocês lembram de alguma coisa do passado que às vezes causa algum sentimento ruim em vocês? Hã? Lembra? De algum erro que você teve lá no passado, que vem na tua mente às vezes? Sabe por que acontece isso? Porque a gente ainda não está se sentindo totalmente perdoado. Porque lá em Hebreus 10,
ele vai falar assim, ó, que ele esqueceu para todo sempre das nossas iniquidades e dos nossos erros. E a gente fica lembrando e se martirizando. O que a gente está fazendo? Misturando a graça com a lei. Com certeza, passado é passado. Olha só, se o Deus Todo-Poderoso se deu o luxo de ter uma amnésia e não lembrar da gente do passado, por que eu vou ficar lembrando? Fala sério, gente. Acabou. Para a gente fechar, olha só, Romanos 7,6. Olha lá, ó. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos para que servamos conforme o novo mandamento de quem? Novo modo de quem? Do Espírito Santo, né? Que está com letra maiúscula. E não segundo a velha forma de quê? Da lei escrita. Que lei escrita é essa? Aquelazinha lá na pedra. Fechou? Olha lá, ó, nós fomos livres dela. Por quê? Volto a repetir, Romanos 8, versículo 1. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gostou, show? De decorei. Não há mais condenação para você que vive em Cristo Jesus. Essa é a condição, viver em Cristo Jesus. Acabou, Zé Fini. Amém? Gente, vamos mergulhar na graça, que tem muito mais de Deus para a gente. Muito mais. A gente está vivendo, sabe o quê? Migalhas de Deus. Migalhas. Tem muito mais para se desfrutar de Deus do que a gente está desfrutando. Sabe por quê? A lei. Satanás está levantando uma parede, um muro, nos impedindo de ter acesso a Deus. Nos trazendo acusação. Que possamos ser livres dessas acusações de Satanás. Gente, terça-feira que vem, infelizmente, não vai ter discipulado, porque é carnaval, esse negócio de estar andando de ônibus para lá e para cá, não é legal. Então, a gente vai se encontrar na outra terça, e falando sobre o assunto da graça.